aqui que vai começar mais um vídeo do canal Animal. Galerinha, olha a titia aqui, vindo ensinar vocês como fazer esse amigurumi de centopeia. Olha que coisa mais gostosa, gente. Aí, ó, Troia não é pra você, hein? Gente, ó, seguinte, muito fácil, extremamente gostosa pra danar, assim, ó, fazer de travesseirinho, muito fofa, muito querida, ó, dá pra fazer até de cachecol. Bom, é o seguinte, a tia fez o passo a passo para vocês aprenderem a fazer. E não precisa ser colorida, tá bom? Se vocês tiverem um novelinho só desses de linha, já tá de bom tamanho, dá para fazer a centopeia e sobra. Outro material que vocês vão precisar é a agulha para crochê número 3. Cadê você? Ó, foco, número 3. Vai lá, focando, gente, ó. Tá mal, mas é o número 3, tá bom? Tesourinha e uma agulha para costura. E é só. Vocês vão assistir passo a passo. A titia vai estar ensinando para vocês devagarinho, de pontinho em pontinho, como fazer. Eu só digo uma coisa, galera. A forma de costurar, eu fiz ela meio tortinha assim, ó. Eu não fiz ela reta, não. Justamente porque eu queria que ela ficasse nesse formato, que ela se enrolasse toda. Mas você pode, na hora de costurar ela reta, em vez de costurar ela tortinha assim, tá bom? E é o seguinte, a parte dos olhinhos aqui, ó, não sei se dá pra vocês perceberem, a tia também fez de crochê, tá bom? Porque como eu tenho netinhos e eles vão brincar, então eu fiz de crochê justamente porque se puser botão, que é uma opção também, ou você pode colar aqui ou pregar o botãozinho, eu fiz de crochê justamente porque assim não tem o perigo do neném tirar e pôr na boca e vai saber, né? Então é isso aí. A boquinha também foi costurada, tudo costuradinho, bonitinho. E vamos pra aula. Quem quer aprender, começa já. Para começar, então, a nossa centopeia, a gente inicia aqui com um anel mágico, dando essa segunda voltinha aqui, ó, e é esse pontinho de trás que eu vou puxar aqui com a agulha e fazer uma sobressalência aqui, tá vendo? Este fio aqui é o que eu vou trabalhar e esse fio aqui fica para baixo mesmo, tá bom? Então aqui, ó, no anel mágico a gente sobe, duas correntinhas e vamos fazer então 6 pontos baixos. Essas duas primeiras correntinhas eu já conto como um ponto, então já tô no segundo. Vou fazer o terceiro, quarto, quinto e o último ponto. Então fica assim, certo? Por que chama anel mágico? Porque se eu puxar esse fiozinho aqui, ó, ele vai simplesmente fechar completamente, sem deixar um furinho aqui no centro. E aí a gente fecha então com o ponto baixíssimo, que é aquele que a gente não dá laçada. A gente, em vez de dar laçada antes, a gente pega simplesmente aqui o primeiro, que é mais dificilzinho de pegar, né? Principalmente na primeira carreira. Aqui. E aí sim, dá uma laçada e puxa os dois juntos. Pronto. Assim, a primeira carreira, então, que a gente vai fazer, tá? Essa daqui se chama anel mágico. Agora, a primeira carreira que a gente vai colocar 2 pontos em cada ponto de base. Portanto, eu tenho que ter 12 pontos aqui no final, certo? Então, em cada ponto base, eu faço 2. Essas duas correntinhas já considera como 1. Então, vamos lá. Aqui é 2. Mais um nesta aqui, 3. Vamos para a próxima. Fazer, 4. Mais uma, 5.
Na próxima, a gente faz 6, mais um, 7. Na próxima, 8º ponto e o 9º ponto. São 12 no total, certo? Vamos lá. No próximo ponto básico, a gente faz 10, mais um, 11. E aqui a gente faz só mais um, porque o primeiro a gente já considerou como 1, certo? Temos 12 no total. Primeira carreira feita, eu simplesmente fecho com ponto baixíssimo. Ok. Na segunda carreira, a gente vai simplesmente, todas elas, na verdade, a gente vai começar sempre com 2 correntinhas que equivalem a um ponto baixo. Então, na segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo normal e um aumento. Como é que faz o aumento? No ponto seguinte, eu vou fazer 2 pontos nele mesmo. Então, vamos lá, fazendo aumento. Primeiro ponto, segundo ponto. Aqui eu aumentei. Este aqui eu vou fazer só um ponto baixo. No próximo, opa, deixa eu puxar o fio aqui. A gente vai fazer aumento de novo. Então, a gente faz o primeiro ponto e o segundo ponto. Portanto, a gente vai fazer em cada ponto base, a gente coloca um ponto só e no outro a gente coloca 2 pontos. Ó, aqui eu vou colocar 2. Então, eu tô aumentando a minha circunferência, tá? Eu vou trabalhar aqui até o final e eu mostro para vocês como ficou o meu trabalho. Finalizando, então, esta última carreira que eu fiz, eu pego novamente, ó, o ponto base e puxo e fecho com baixíssimo. Mais uma vez, a próxima carreira a gente vai fazer com um pouquinho de diferente, tá? São 2 pontos baixos seguidos, um em cada local. E só no terceiro que a gente vai fazer um aumento. Então, se eu fiz 2 correntinhas mais um ponto base, é nesse aqui que eu vou fazer aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui eu fiz o meu aumento. Agora, eu vou fazer 2 pontos normais, um em cada ponto base, para depois fazer novamente um aumento. E aqui, então, eu vou aumentar. Primeiro ponto e segundo ponto. E eu vou correr, então, essa carreira até o final, para dar continuidade ao nosso trabalho. Finalizei a minha carreira e vou começar, então, a 4ª carreira. Então, na 4ª carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos, normais, e só depois é que eu vou fazer o aumento. Já subi 2 correntinhas, equivale ao primeiro ponto normal. Vou fazer mais um ponto baixo. Opa, e o terceiro ponto baixo, onde só no 4º ponto é que eu vou fazer meu aumento. Então, eu faço 2 pontos no mesmo ponto base. Pronto. Agora, eu faço 3 seguidos normais. 1, 2, 3. O próximo, eu faço o meu aumento. Primeiro ponto, segundo ponto no mesmo ponto de base. E assim eu vou dando continuidade até completar a circunferência e fechar com ponto baixíssimo. Tornando, então, finalizei a minha 4ª carreira, vou para a 5ª. Já fiz minhas 2 correntinhas e agora eu vou fazer 4 pontos normais para um aumento. Então, essas 2 aqui já considero como uma. Eu vou fazer a segunda, terceira
4 pontos normais. E só na quinta é que eu vou fazer um aumento. Mais um no mesmo ponto de base. Agora, então, eu dou sequência, faço 4 normais. 1, 2, 3 e 4. E agora, então, eu vou fazer o meu aumento. Primeiro ponto. Opa, vamos lá, tá bonitinho. Primeiro ponto de aumento. Segundo ponto no mesmo ponto de base para aumentar. E desta forma, eu vou continuar fazendo até finalizar 4 normais e 2 pontos no ponto seguinte. 4 normais e mais 2 pontos. E assim eu faço até chegar ao final da carreira, onde eu retorno, continuando a nossa explicação. Carreira finalizada. E eu vou continuar então agora na sexta carreira. O procedimento é o mesmo, só que a primeira carreira a gente tinha feito 2 pontos em cada ponto de base, certo? Depois 1 ponto mais um aumento. Na outra carreira, 2 pontos, um aumento. Na outra, 3 pontos, um aumento. Na quinta carreira, 4 pontos, um aumento. Portanto, nesta carreira, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento. E desta forma, a gente vai aumentar até os 7 pontos seguidos, um aumento. Então, vamos lá. São 5 agora, certo? Já tô no segundo ponto. 3, 4, 5. E só agora, então, é que eu vou fazer meu aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, mais 1. De novo, vou fazer mais 5 normais. Vou fazer mais 5. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou fazer aumento. Que, na verdade, gente, o tamanho da circunferência que a gente quer, a bolinha que vai ser o corpinho do bichinho, é simplesmente este círculo aqui. Se eu parar desta forma, a bolinha vai ser deste tamanho, mas eu quero um corpinho maior para a centopeia. Por isso, eu tô fazendo mais carreiras, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz meu aumento, vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, vem cá, menino. Este daqui foi danadinho. Vem cá, bonitinho. E agora sim, vamos fazer o nosso aumento. Primeiro ponto, segundo ponto no mesmo ponto de base. Eu vou finalizar esta carreira. Quando chegar aqui no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo e retorno para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Iniciando então a 7ª carreira, onde a gente termina na 8ª carreira com aumentos. Então, agora, como a última carreira eu fiz 5 normais para ter aumento, agora eu vou fazer 6 pontos normais e só então eu vou aumentar. Essas duas correntinhas eu já considero como primeiro ponto. Então, a gente vai completar 6. 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo ponto a gente faz 2 juntos. Primeiro ponto de aumento, segundo ponto de aumento. Agora a gente vai fazer mais 6 pontos seguidos para só então fazer o aumento. 1, 2, 3, opa, 4, 5, vou puxar o fio aqui,
6, e agora sim eu vou aumentar. Primeiro ponto de aumento. Segundo ponto. Obviamente, eu vou continuar da mesma forma. Vou fazer mais 6 pontos, o aumento, 6 pontos, o aumento, 6 pontos, o aumento. E quando eu chegar aqui, eu fecho com ponto baixíssimo para fazer a última carreira, então, com os aumentos. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Essa aqui, então, é a 8ª carreira e a última carreira de aumentos que a gente vai fazer. Então, obviamente, a gente vai fazer agora 7 pontos normais e só no 8º ponto que a gente vai fazer o aumento, tá bom? Essas duas correntinhas eu já considero como um ponto. Vamos lá para o segundo. 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto normal, certo? Agora sim, a gente vai fazer o aumento. Primeiro ponto de aumento, mais um ponto no mesmo ponto de base. E, obviamente, desta forma, eu vou seguir fazendo 7 pontos normais, aumento, 7 normais e aumento, 7 normais e aumento, até chegar no finalzinho, onde eu volto para dar continuidade na nossa bolinha do corpinho da centopeia. Pessoal, agora que eu já cheguei nas 8 carreiras que eu fiz de aumentos, agora sim o trabalho vai ser um pouquinho mais sossegado. A gente vai completar então, já que tem 8 carreiras, agora a gente vai fazer 10 carreiras sem aumentar nada, simplesmente 10. Então, se eu tenho 8 carreiras, eu tenho que chegar até 18 carreiras para começar a dar a forma curvada da bolinha que vai ser o corpo da nossa centopeia. Então, a gente faz um ponto baixo para cada ponto base, sem aumentar nada, encerrando sempre com um ponto baixíssimo no final de cada carreira, por 10 carreiras, ok? Eu vou terminar as minhas 10 carreiras sem aumentar nada e eu retorno para dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, pessoal, como vocês podem ver, depois de fazer todos os nossos aumentos e mais 10 carreiras sem aumentar nada, chegou a hora então da gente começar a fazer as diminuições para nossa bolinha do corpinho começar a fechar e dar o formato que a gente precisa. Para isso, então, o processo é invertido dos aumentos, tá? Então, as diminuições, como a gente está com muito ponto aqui, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Toma, pega 2 correntinhas, que já equivale a um ponto. E como a gente foi aumentando 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vinha aumento, então agora a gente vai fazer 7 normais e uma diminuição. Então, vamos prestar atenção como são as diminuições. Primeiro a gente faz os 7 pontos normais. O primeiro das correntinhas eu já conto como 1. Agora 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos base, certo? Como a gente vai fazer as diminuições? Vocês prestem bem atenção, porque muitas coisas deste trabalho da centopeia a gente usa diminuição, tá? Então, eu terminei neste ponto aqui para diminuir. O primeiro ponto seguinte, eu pego só na laçada da frente. Aqui, ó. Só da frente. E no próximo, eu pego na laçada de trás. Tá vendo, ó? Tô pegando 2 pontos ao mesmo tempo, na frente e atrás.
Eu vou marcar este seguinte aqui para eu não me perder, ok? Aí eu dou uma passada aqui, pego esses dois e já fecho então com ponto baixo. Por que que eu marquei aqui? Pelo seguinte, esse aqui seria o primeiro dos próximos 7 pontos para fazer. Mas se eu não marco, eu acabo indo aqui, ó. Se eu for aqui, eu vou perder a minha diminuição. Tá vendo que a laçada tá justamente neste ponto aqui? Então, ó, marquei o ponto seguinte e já faço o primeiro dos 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, vou fazer a diminuição. Então, vamos relembrar. É o primeiro da frente. No primeiro ponto, pego da frente. Opa, vem cá bonitinho. Aqui. No ponto seguinte, eu pego atrás. Tá vendo? Marco este ponto aqui. Que eu vou fazer, então, a diminuição nesses daqui. E já faço o meu ponto neste que eu marquei aqui, para ser o primeiro dos próximos 7 pontos. Então, o que que a gente vai fazer? Eu já tenho esse primeiro aqui, vou fazer mais 6, aí eu faço diminuição, mais 7, diminuição, até chegar no início aqui, onde eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou terminar, então, essa minha carreira e eu volto para dar continuidade ao nosso trabalho. Perfeito! Finalizei, então, a primeira carreira de diminuição. Faço 2 correntinhas e agora, em vez de 7, eu vou fazer 6 normais e uma diminuição. Então, aqui já é o segundo... Opa, errei. Essas correntinhas já é o primeiro, tá? Então, vamos lá. 2, 3, 4... 5 e 6. E agora sim a diminuição. Pego o pontinho da frente, a parte da frente do ponto. No próximo ponto eu pego a parte de trás, marco este aqui que eu vou fazer a diminuição. Puxo. E já faço o primeiro dos 6 pontos normais aqui. Continuando, então, já fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5. Ops, tá difícil aqui. 6. E vamos para diminuição novamente. Pego a parte da frente desse pontinho seguinte. No próximo ponto, eu pego a partezinha de trás, marco este aqui e faço a diminuição. E já aproveito e faço o primeiro dos próximos 6 pontos. Eu vou dar continuidade neste trabalho. Quando eu chegar ao final da carreira, eu volto para explicar para vocês. Então, já dá para perceber que a nossa bolinha já tá começando a fechar. Agora, então, a gente vai dar continuidade, só que em vez de 6, a gente vai fazer 5, conforme eu falei logo de início. Conforme os aumentos que a gente fez, agora as diminuições a gente faz ao contrário, certo? Então, aqui eu fiz um ponto. Vamos fazer 5 pontos, tá? 2 normais, né? Pontos baixos. Opa, vem cá, menino. 3, 4, 5. E agora, então, a diminuição. Pega no seguinte, só a parte da frente, vem cá, menino. Tá, a parte da frente. No outro, eu pego só a parte de trás,
marco este aqui para não me perder, faço ponto baixo com a redução e já marco o primeiro pontinho aqui dos próximos 5. E assim eu vou continuar. Vou fazer 5, diminuo, mais 5, diminuo até dar toda a volta. Já tá ficando bem legal. Então agora, em vez de 5, a gente vai fazer 4 pontos baixos normais, 2 correntinhas para começar já conta como um ponto. E a gente vai aqui, 2, 3, 4 e já vai para redução. Vocês podem reparar que agora as carreiras a gente finaliza bem mais rapidinho, né? Porque cada vez é menos ponto. É ou não é verdade? Frente e atrás, marco o seguinte. Opa, aqui pega 2, mais 2. Aí, marquei o seguinte, já conto como 1. Gente, agora é bem mais rapidinho. 2, 3, opa, 4 pontos baixos. E eu vou fazer novamente a redução até fechar a circunferência. Daqui a pouquinho eu volto e vocês vão ver como agora, conforme a gente vai diminuindo, como vai ser bem rápido a gente finalizar o corpinho. Finalizei a carreira e agora, obviamente, conforme a sequência, as diminuições são a cada 3 pontos. Então, aqui eu já fiz 2 correntinhas, considera-se como 1. Vamos lá, 2. Opa, tô tremendo aqui. 2, 3. E eu já vou fazer a diminuição logo depois dessa. Pego o pontinho da frente. Opa, vem cá, pontinho da frente. Aí. Olha, é difícil fazer crochê, olhar a câmera, ver se o foco tá bom. Pego o pontinho da frente, o pontinho seguinte eu pego por trás. Marco o pontinho que eu vou fazer o ponto normal. Opa, vem cá, bonitinho. Quando tem menos pontinhos, aí dá... Ó, tá dando errado, gente. Vou fazer de novo. Deu errado aqui. Sem pressa, vamos lá. Pega. Aqui. Ops. Pego da frente. Só o da frente. Vem cá, bonitinho. Só. Olha. Só o da frente. Só a parte de trás. Dá laçadinha. Puxa. Esse deu trabalho, hein, galera? E agora já faz o primeiro pontinho aqui. Vamos lá. Tá ficando apertadinho já, não tá? Então já fiz um, vamos lá. 2. E 3. Vamos para mais uma diminuição. Pega aqui, agora vê se dá certo, né? Vamos lá. Da frente, pega pelo de trás, marca o ponto seguinte, fecha e já faz onde eu marquei. Pronto. Então, ó, a circunferência tá cada vez menor. Eu vou finalizar essa aqui de 3 em 3 e eu volto para mostrar como tá ficando. Pessoal, tá fechando bem o corpinho, parte do corpinho, né? Então agora a gente vai diminuir para 2. Então eu já fiz aqui as 2 correntinhas, que equivale a 1 ponto. Vou fazer só mais um ponto e já vou partir para diminuição. Cadê você, menino? Um ponto. São 2. Pego da frente. Tá mais apertadinho agora, né? Pego da frente. O de trás no seguinte. Passadinha de trás. Puxo. Fecho.
e já faço o primeiro onde eu marquei. Cadê onde eu marquei? Agora eu me perdi. Aqui. Este. Pronto. Um ponto. Agora eu faço o segundo ponto, mais um menor. E vou reduzir de novo, gente. Vai ficar bem menor a circunferência. Então, a cada 2 pontos normais no ponto de base, a gente faz uma diminuição. Pessoal, terminamos então o nosso trabalho. Eu cortei o meu fio e agora então, ó, eu diminuo um pouquinho esse ponto que eu deixei maior para fazer a finalização. Eu simplesmente passo o fiozinho no centro, aqui, ó, e puxo. Prontinho. Aqui está uma das bolinhas. Serão um total de 7 bolinhas deste tamanho para compor o corpo da centopeia, tá bom? A titia gosta de fazer colorido, então cada bolinha a tia vai fazer de uma cor. Vamos ver no que vai dar? Vocês podem escolher também, podem fazer de uma cor só a centopeia inteira, aí é a opção de vocês, tá bom? Então, eu vou continuar, vou fazer todas as minhas bolinhas e eu volto então pra gente dar continuação no nosso trabalho. Para continuar então a nossa centopeia, a gente vai precisar fazer 12 unidades de pezinhos como este. Então, eu vou ensinar vocês como a gente faz um desses e depois é só repetir e fazer bastante, tá bom? Vamos lá! Como eu falei para vocês, a gente começa sempre com um anel mágico, a gente deixa aqui um pouquinho de fio, 2 dedos, e passa por trás e fica segurando aqui atrás, ó, o fiozinho pequenininho a gente segura aqui, passa por trás. Então, com a agulha número 3, a gente pega este fiozinho aqui e faz um pontinho, segura aqui, ó, já tô segurando o anel mágico. Então, eu vou subir agora 2 pontos, vou fazer 2 correntinhas, que equivale a um ponto baixo. Seguro esses 2 pontinhos e vou fazer mais 6 pontos baixos. Vamos lá. O primeiro eu já fiz, este aqui é o segundo. Terceiro. Quarto. Tô fazendo bem devagarinho para vocês entenderem, tá? 5 e mais um 6. São 6 pontos baixos no anel mágico. Então, de novo, a gente vai pegar aqui, ó, puxa, e aí vai ficar um círculo bem pequenininho. E então, com um ponto baixíssimo, a gente finaliza a carreira principal aqui, básica. Esse pontinho aqui é meio complicado de pegar, mas tudo bem. A gente dá uma forçadinha aqui. Puxa e faz o baixíssimo. Pronto. Tá vendo, ó? Se a gente usa o anel mágico, aqui não forma aquele buraquinho, certo? Vamos ver. Então, agora a gente vai fazer 2 correntinhas. E nessa primeira carreira, então, a gente vai formar 12 pontos. Ou seja, já que a gente fez 6 correntinhas aqui, 6 pontos baixos aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto base. Então, vamos lá, que é o segundo. Vamos fazer mais um nele. Terceiro. Aqui, ó, no outro ponto a gente faz mais 2. O quarto. Opa. E o quinto. Agora,
No próximo ponto, a gente faz mais 2, sexto, sétimo, agora mais 2, oitavo, nono, e aqui a gente faz o décimo primeiro, e o 12º a gente faz sozinho aqui, porque essas duas primeiras correntinhas aqui, ó, eu vou fechar com ponto baixo, equivale então à carreira final da carreira. Pronto, perfeito. Então agora a gente vai fazer, esse aqui é pequenininho, é rápido, porém é mais difícil de fazer porque ele é muito pequenininho, só por isso, tá? É diferente do corpo, né, que tem um pouquinho de aumentos. Então vamos lá, aqui eu fiz duas correntinhas e a gente vai fazer num ponto um ponto baixo e no outro ponto a gente faz 2 pontos baixos. Então aqui eu conto como um ponto baixo sozinho. E neste ponto, então, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Este aqui é o primeiro. E este aqui é o segundo. No próximo ponto, a gente faz só um ponto baixo. No seguinte, a gente faz 2 pontos baixos. Mais um. No próximo, ponto baixo sozinho. Opa. Ponto baixo sozinho. Agora aqui 2 pontos baixos. E assim a gente vai seguindo até o final da carreira. Aqui são 2, né? Isso. E quando finalizar, então, eu retorno. Chegamos aqui, então, ao final. E a gente, então, vai e fecha com baixíssimo. Pronto. Aqui já tá o tamanho da circunferência que eu quero. Então, agora, eu subo 2 pontos, 2 correntinhas e vou fazer só um ponto baixo em cada ponto da base por 3 carreiras, tá bom? Então, é um ponto baixo para cada ponto base. Vamos lá começar a fazer um pouquinho e eu retorno então quando eu tiver as 5 carreiras completadas, tá? Aqui vocês conseguem ver então que eu já fiz as 3 carreirinhas retas sem aumento e ele já tá tomando a forma curva, né? Já tá ficando quase um pezinho. Então a gente vai fazer a última carreira subindo 2 correntinhas, ó, já subi 2 correntinhas. Então, a gente vai fazer essas 2 correntinhas equivale a um ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui a câmera aí. Um ponto baixo. E aí, então, a gente vai fazer as diminuições. Como é que a gente faz? A gente pega neste primeiro ponto, a gente pega só o pontinho da frente. Opa, é meio dificinho aqui. Vamos lá. Pontinho da frente. Esse primeiro é sempre mais difícil, gente. Opa, foi. O próximo ponto a gente pega só o pontinho de trás. A gente marca o ponto seguinte, que é esse aqui, ó, que eu vou fazer o ponto baixo. E aí eu dou uma laçadinha aqui e faço um ponto baixo como se fosse normal, só que eu usei 2 pontos. Então, agora, ó, vou para esse ponto que eu marquei, e aí, então, eu puxo e faço um ponto baixo normal. Opa! Vamos lá. Vamos pro próximo ponto, já começando mais uma diminuição, pego da frente, pego a partezinha de trás do seguinte, marco este aqui, ó, onde eu vou fazer o ponto baixo para marcar. Vamos lá, aqui eu fiz a diminuição.
E aqui eu faço o ponto baixo sozinho. Como o trabalho é pequenininho, fica difícil mesmo para enxergar assim, né? Mas vamos lá. O próximo ponto, então, é a diminuição de novo. Então, eu pego a laçada da frente, o outro eu pego a laçada de trás, dou uma laçadinha aqui, puxo. Já tô marcando o ponto seguinte, onde eu vou dar o ponto baixo sozinho, sem aumentar e sem diminuir. Ok? Tá quase acabando, vamos mais uma vez então. Aqui, ó, pega a laçada da frente, laçada de trás, marca o ponto seguinte e faz um ponto baixo, né, nesse ponto seguinte aqui. Estamos acabando então. Vamos fazer mais uma diminuição. Pega só a laçada da frente, a laçada de trás, dá um pontinho aqui, puxa, e mais um ponto baixo, normal. E aqui então a gente vai fazer a última redução, ó. Então a gente pega a laçada da frente com a laçada de trás, o seguinte ponto, tá? Faz a diminuição e agora a gente pega esse primeiro pontinho que a gente deu aqui com as duas correntinhas e faz um ponto baixíssimo, fechando todo o trabalho. Prontinho. Então aqui está, pezinho pronto. Temos que ter um total de 12. Então, eu tenho que fazer mais. Eu tinha um pronto, tenho esse. Vamos completar 12, então. E aí, eu volto com a continuação, tá bom? Bom, pessoal, eu terminei, então, de fazer as 12 perninhas. E já adiantei para vocês verem como vai ser a nossa anteninha. É bem parecido com a perninha, tá vendo? As patinhas são só redondinhas, a anteninha começa redondinha em cima e aí tem um caninho para ficar levantadinha na cabeça. Então eu vou ensinar para vocês como fazer e a gente precisa de duas antenas. Então já fiz esta só em pontos baixos. E agora, então, eu vou mostrar para vocês como é que se faz a outra anteninha. Então, novamente, a gente vai fazer o anel mágico. Vocês podem reparar que tudo que a gente começa é com o anel mágico. Então, vamos lá. Anel mágico, a mesma agulha, a gente puxa um pontinho aqui e segura tudo. Pega o fio que a gente vai trabalhar, faz duas correntinhas, lá, uma, duas, e novamente a gente vai fazer 6 pontos baixos aqui no anel mágico. Então, a gente já tem o primeiro, esse aqui é o segundo, o terceiro, o quarto, deixar bem para vocês verem melhor, o quinto e o sexto. Peraí, esse aqui é o quinto, né? E o sexto agora. Ó, a tia já tá perdendo a conta aqui. Pronto. Fizemos os 6, então, a gente puxa aqui e fecha o anel mágico com um ponto baixíssimo. Então, vamos fechar aqui com o baixíssimo, que é aquele ponto que a gente não dá laçada antes, né? A gente só pega aqui os dois de uma vez e dá uma laçada aqui e puxa tudo junto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa das perninhas. Duas correntes
E como tinham 6 pontos, a gente vai deixar um total de 12. Portanto, em cada ponto, a gente faz 2 pontos baixos, ok? Bom, a próxima carreira, então, a gente começa sempre com duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, ou seja, vamos lá, esta corrente já equivale a um ponto baixo, então a gente vai fazer um aumento. Na seguinte, então, a gente faz 2 pontos baixos. Este é o primeiro e agora o segundo ponto baixo. O outro pontinho é só um ponto baixo, normal. E agora a gente vai fazer aumento de novo. Primeiro ponto, segundo ponto. E assim a gente vai fazer por toda esta carreirinha, dando toda a volta, um ponto normal e o outro ponto com aumento, 2 num só. Então, aqui, ó, de novo eu vou fazer 2. Aqui eu aumento, mais um. E aqui o seguinte, eu faço um só. Finalizamos, então, com ponto baixíssimo. Aqui, já tá ficando um círculo, gente. Tá ficando não, já é um círculo, né? A próxima carreira, a gente vai fazer só ponto baixo, sem aumentar nada por toda a volta. Então, um ponto baixo para cada ponto de base. Da volta inteirinha. Eu volto, então, quando eu tiver terminado esta carreira. Bom, depois que eu finalizei, então, a carreira, agora a gente vai fazer 2 carreiras com diminuições, começando então com 2 correntinhas e logo os 2 primeiros pontinhos a gente vai diminuir. Então, ó, eu pego este na frente, como já ensinei para vocês. Opa, esse primeirinho é sempre mais difícil. Primeiro ponto na frente, o ponto seguinte eu pego atrás, na argolinha de trás, marco este aqui, porque aqui vai ser um ponto baixo sozinho, então eu deixo marcado. E fiz a diminuição. Se eu não marco este ponto aqui, eu posso correr o risco de fazer neste aqui. Se eu fizer neste ponto aqui, eu não vou estar diminuindo. Então, eu marco sempre para ter a garantia, a certeza que eu vou diminuir. E faço um ponto baixo normal. O próximo ponto, então, a mesma coisa. O primeiro, a gente pega na laçada da frente. É mais difícil mesmo. O seguinte, a gente pega pela laçada de trás. Lá, aí. Marco este pontinho aqui. Puxo uma vez, puxo a última. E já faço o ponto baixo sozinho neste aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer toda a volta, vou finalizar aqui atrás com ponto baixíssimo e fazer mais uma volta só com diminuições e um ponto baixo. Então, a gente vai fazer 2 vezes para fechar bem isso daqui, para ficar bem fechadinho, igual aqui, ó. Para depois, então, a gente descer com o caninho para virar a anteninha. Então, eu vou fazer as 2 partezinhas que faltam de diminuições para a gente dar sequência nesta parte aqui. E aí, eu já volto. Finalizei, então, já tô com a bolinha da anteninha pronta. E agora, obviamente, a gente começa sempre com 2 correntinhas. E agora, a gente vai fazer só um ponto baixo para cada ponto de base por 4 carreiras. 4 carreirinhas retinhas, um ponto baixo para cada ponto base. Para fazer, então, o caninho da antena. Então, é ponto baixo, outro ponto baixo,
Se não me engano, são 7 pontinhos baixos em cada carreira, tá? Eu vou dar continuidade aqui, fazer as 4 carreirinhas e aí eu volto para dar continuidade à nossa aula. E toda carreirinha, gente, não esqueça, finalizar sempre com ponto baixíssimo, tá bom? Eu já tô até quase terminando aqui. É tão piquititico esse trabalhinho, fica difícil até de segurar. Mas é rapidinho, parece demorado, mas não é não, ele só é delicado. Ó, eu vou fazer aqui o último ponto baixo, cuidado para não pegar com o ponto de trás, tá bom? Da parte de trás. Eu finalizei aqui o último pontinho, e aí eu vou então, pego essa laçada aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo, só puxo e puxo de novo. Pronto, já fiz a primeira carreira. Depois de feita, eu subo mais 2 correntes e faço então mais 3 carreirinhas, tá bom? E aí, então, quando eu tiver finalizado, vai ficar assim, gente. Tá vendo? Agora ele tá de ponta cabeça, né? Então, a gente vai subir estas carreirinhas aqui que faltam ali, tá bom? E aí, você pode finalizar, então, depois das 4 carreiras completas, você finaliza com baixíssimo. Não esquece de deixar um fiozinho pra gente poder costurar na nossa centopeia. Bom, pra fazer o lacinho, eu vou pegar aqui, ó, não é anel mágico dessa vez, tá? Eu vou pegar aqui, eu dou uma voltinha, opa... Ai, meu Deus, tremeu tudo aqui. Dou uma voltinha e faço um pequeno laçarote aqui, para ser o primeiro pontinho. Dá pra ver? Primeiro pontinho. Nesse primeiro pontinho, então, eu vou colocar minha agulhinha. Deixa eu ver aqui, centralizar melhor. E aí, ó, eu vou subir 15 correntinhas, tá? Então, eu faço aqui 1, 2, subo 15 correntinhas. Não faço as correntinhas com pontos muito apertadinhos, tá bom? Porque senão depois fica difícil fazer as carreiras. Perdi a conta, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, 10, 11... Opa, 12, 13, 14 e 15. Aqui temos 15 correntinhas, tá bom? Em cada correntinha, eu vou fazer carreiras com um ponto baixo até chegar no final. E quando chegar do outro lado, eu simplesmente vou virar meu trabalho. Eu vou virar meu trabalho e vou fazer mais correntinha, dando um correntinha não, mais carreiras, dando um total de 8 carreiras em ponto baixo. Então, vamos lá. Eu vou subir aqui, ó. Faço 2 correntinhas a mais para dar o ponto baixo. E neste aqui, ó, no terceiro, que seria o primeiro dos... Deixa eu focalizar aqui melhor. O primeiro das 15... eu vou e fecho com um ponto baixo. Vou no seguinte e faço mais um ponto baixo. E assim eu vou percorrendo. Em cada ponto de base, eu faço um ponto baixo. Até chegar no final da carreira, para virar meu trabalho e subir outra carreira. Dá para ver? Primeira carreirinha é sempre mais difícil, por isso que eu falei para vocês fazerem os pontos não tão apertadinhos, justamente porque fica difícil pegar. Então, eu vou terminar essa carreirinha aqui, vou virar o trabalho para vocês verem como é que faz a continuação. Falta só um pouquinho, gente. Vocês podem ver que é puramente ponto baixo. E aqui está o último. Eu fiz, então, todos os pontos em ponto baixo. Eu viro simplesmente meu trabalho, subo 2 correntinhas
e faço tudo novamente, cada ponto um ponto baixo. E assim eu vou completando um total de 15, aliás, de 8 carreiras. 15 são as correntinhas, né? 8 carreiras iguais. Chegou no final, cheguei aqui no final, eu viro meu trabalho e faço de novo até dar um total de 8 carreiras. Quando completarem as 8, eu volto para mostrar para vocês o meu trabalho. Estão então as 8 carreirinhas finalizadas. Eu então cortei o fio, passo aqui no meio desse pontinho que eu deixei um pouquinho mais alto e arremato assim. Por enquanto, se vocês olharem bem, não parece um lacinho. Mas quando a gente aperta aqui e der uma amarradinha, deixa eu ver aqui melhor. Se a gente amarrar aqui no centro, como a gente vai fazer depois, aí vai parecer um lacinho e vai ficar bem bonitinho, certo? Então vamos aguardar e a gente dá prosseguimento daqui pra frente do que tá faltando. Pessoal, terminei então. Eu fiz aqui colorido cada bolinha do corpo da minha centopeia, tá? Eu fiz com cores mescladas e fiz com cores lisas. Aqui eu fiz a cabecinha num tom cor de pele, as anteninhas na mesma cor da cabecinha e os 12 pezinhos que vão colocar 2 em cada um destes daqui, por isso 12 unidades. E este aqui, que não parece, mas vai virar o lacinho de fita da nossa centopeia, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto, vou começar o enchimento e eu mostro para vocês como vai ficar. Pessoal, pra gente fazer então o enchimento, a gente vai usar fibra siliconada. Então, aqui, ó, a cabecinha eu já preenchi com a fibra, tá vendo? Ó, ela tá bem apertadinha, bem resistente, não tá amassando muito fácil assim, ó, ela tá bem, né? E essa fibra siliconada aqui, ela é boa porque você depois pode lavar o seu amigurumi, a sua centopeia, normalmente vai secar rapidinho e vai ficar pronta de novo, para poder brincar mais uma vez, toda vez que você precisar, então, fazer o enchimento, não, né? Lavar o seu amigurumi. Então, aqui tá a fibra siliconada. Eu vou de pouquinho em pouquinho, porque tá vendo aqui o orifício é pequeno. Então, eu deixo esse fiozinho para fora, tá? Aquele que eu recortei para poder costurar depois. E aí, aos pouquinhos, eu vou colocando aqui. Opa, vamos lá. Vou colocando aqui, então, até preencher e ficar bem cheinho a minha bolinha. Isso aqui eu vou fazer com todas as bolinhas que a gente fez para ser o corpinho da nossa centopeia, tá bom? Então, quando eu terminar aqui de encher todos, eu volto para continuar com as nossas explicações aqui para terminar a nossa centopeia, para ela ficar bem bonita, tá bom? Quem tá conseguindo fazer aí, escreve nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar para a titia. Eu já volto. Bom, agora que eu estou com todas as bolinhas preenchidas, eu vou ensinar vocês como preencher a anteninha, porque o orifício dela é bem pequenininho e não dá pra gente fazer com o dedo. Então, o que que eu faço? Eu coloco uma pequena quantidade aqui e com a tampa de uma caneta convencional normal, eu vou e empurro. E aí, aos pouquinhos, aqui ó, se vocês observarem, aos pouquinhos a fibra vai entrando e a anteninha vai ficando quase pronta. Primeiro, a gente enche aqui a parte de trás para ficar firmezinha e mais um pouquinho só para finalizar aqui a parte da frente de baixo, né, que seria o sustento da anteninha.
Então é bem pouquinha fibra que a gente coloca na antena, tá bom? E vocês vão fazer isso nas duas anteninhas, tá bom? E a mesma coisa nos pezinhos. É bem pouquinha fibra, só para dar um pouquinho de firmeza nos pezinhos antes de costurar eles no corpinho da centopeia, tá bom? Olha aqui, terminei. E aí foi tudo para dentro. A anteninha tá pronta. E ó, eu acabei fazendo a anteninha da mesma cor da cabecinha, tá vendo? Então eu vou colocar uma aqui, vou colocar outra aqui, depois que tiver preenchido, é claro. E aí eu vou costurar e a gente vai vendo como fica, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto então pra gente dar continuidade pra finalização então da nossa centopeia. Pessoal, como vocês podem ver então, eu fiz uma simulação de como eu vou fazer a montagem da minha centopeia. Obviamente, ó, 6 perninhas de um lado, 6 perninhas de outro. A cabecinha em cima. Opa, ainda não tá costurado, galera. A cabecinha vai ficar aqui, tá bom? E o lacinho, ó, não tá parando em pé. O lacinho eu ainda vou preparar, deixar ele bonitinho, amarradinho, pra ficar em forma de laço. E as anteninhas, obviamente, vão em cima da cabecinha da centopeia. Então, eu vou dar uma costurada agora, certo? A agulha normal, vocês podem usar a agulha daquelas de bordado mesmo, que não tem ponta, para não machucar os dedos. E vamos ver como vai ficar, então, a finalização da nossa centopeia. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e eu prometo que daqui pra frente a gente vai ter vários bichinhos para ensinar para você fazer em casa também. Tá bom? Vamos fazer uma coleção de amigurumi, certo? Sai bem mais baratinho a gente fazendo e sai muito mais bonitinho, do jeito que a gente gosta. Tá bom? O próximo bichinho, escrevam aí nos comentários qual vai ser o próximo bicho que a titia vai ensinar vocês a fazer. Próxima aula de amigurumi, estaremos aqui, né, Minholeta Borbonhoca? É o nome que eu dei pra ela, gente. Nossa Minholeta Borbonhoca. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo!